Muito bem, meus amigos, estudo a lição número 6 da parte de quarta-feira, Cristo habitando em nosso coração. Se existia algo que Paulo ele evidenciava em seus ensinos, era justamente o fato de que as pessoas poderiam, assim, obter a presença de Cristo no coração. Quando aceitamos o Evangelho, o Espírito Santo, ele, na verdade, traz Cristo para o nosso coração e nos ensina a amá-lo, a obedecê-lo. Ele, na nossa vida, nos dá ânimo, nos dá coragem, nos dá ousadia para que nós possamos, através de Cristo, vencermos as dificuldades, as tentações, superarmos os obstáculos. Por isso, Cristo no coração significa conhecer a Cristo, significa relacionamento. O Espírito Santo é que produz isso. Jesus disse, quando eu enviar o Consolador, ele vos fará lembrar todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês, e ele falará de mim. O Espírito Santo, por incrível que pareça, não fala dele mesmo. Ele fala da pessoa do Senhor Jesus. Ele enaltece Jesus dentro de uma vida. Ele coloca Jesus no coração. Ele nos faz amar Jesus, de maneira que nós possamos reconhecer que Jesus é o nosso glorioso e poderoso Salvador. É por meio de quem nós temos o privilégio de chamar Deus de nosso Pai. É através de Jesus. Por isso Cristo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele chegou a dizer, eu sou a porta do aprisco. As ovelhas precisam passar por mim. Por isso, através de Cristo, nós suportamos todas as coisas, as angústias, as preocupações, as provocações, as perseguições. Havia no exército americano um jovem, assim, voluntário no exército, que ele era alemão, de nacionalidade alemã, mas ele era naturalizado americano. Esse moço no exército sofreu assim enormes perseguições. As pessoas diziam que ele era um espião disfarçado, suspeitavam dele em todos os lugares. As piores tarefas eram dadas para esse moço. Ele era zombado em sua moralidade. Quando ele estava dentro do dormitório, as pessoas faziam brincadeiras com ele, e ele sempre quietinho, sempre observando as coisas. Não falava mal de ninguém. Ninguém nunca viu esse jovem tramar uma vingança ou dizer uma palavra ruim ou maldosa ou dura ou áspera contra ninguém que assim fazia as coisas erradas contra ele. Um dia um amigo perguntou, escuta, como é que você consegue suportar tudo isso que fazem com você? Eu não suportaria. Como é que você consegue? Aquele jovem alemão disse que eu tenho Cristo no coração. E eu aprendi que com Jesus no coração é possível suportar todas as coisas, porque eu tenho presente em minha vida. O moço disse, Cristo no coração? Eu quero ter esse Cristo no coração também. E assim, mais uma pessoa rendeu a sua vida a Jesus, abriu o coração para que Cristo pudesse assim, viver nesse coração. Era que Paulo tensionava ensinar aos crentes efésios. Os efésios estavam acostumados com a idolatria, uma devoção assim, sem nexo, sem razão para uma deusa, para um ídolo. Agora eles tinham Jesus no coração. Isso mudava todo o foco da adoração. Por isso, o apóstolo Paulo, ele orava e fazia apelos para os cristãos de Éfeso. A pergunta número 4 diz assim, entre o apelo que Paulo fez aos crentes de Éfeso e entre sua oração, que semelhança existe nessas duas situações, no apelo e na oração? O apelo está em Efésios capítulo 1, versos 16 a 19, onde Paulo fez o seguinte apelo, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam assim saber qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos, e qual é a sobremaneira excelente de sua grandeza, do seu amor, para que nós possamos então assim viver sob o poder do seu amor. Este era o apelo de Paulo. Eu estou orando a Deus, para que Deus vos dê conhecimento, para que o Senhor Deus vos dê assim sentido na vossa vocação, para que vocês aprendam. Esse era o apelo de Paulo para os crentes de Éfeso. Agora, olha a oração de Paulo. Efésios 3, 14 a 16. Ele diz, por causa disso, eu me ponho de joelhos
diante do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, vocês possam perfeitamente compreender, junto com todos os santos, qual seja, na verdade, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E vocês possam conhecer esse amor que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então a pergunta é, entre o apelo e a oração, que semelhanças existem nessas duas exaltações de Paulo? A resposta é, tanto a oração quanto o apelo têm a semelhança de pedir que Deus fortalecesse os corações dos efésios através da fé e do poder do Espírito Santo. Paulo orava para que Cristo habitasse nos corações dos seus irmãos de Éfeso e para que eles entendessem o poder, a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. O apóstolo Paulo tinha um sentimento cristão muito profundo pelos crentes de Éfeso. Paulo desejava ardentemente que eles entendessem o amor de Cristo por ele. Quando nós entendemos o amor de Cristo, é difícil nós abandonarmos o Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando uma pessoa sai da igreja, ela sai por causa que alguém brigou, alguém falou, é porque a pessoa entrou na igreja não por causa de Cristo, mas por causa das pessoas. Então, quando alguém faz alguma coisa, a pessoa abandona. Quando a pessoa entra por causa de Cristo, podem fazer o que quiser, falarem o que quiser. As pessoas não abandonam a Jesus porque amam, assim, o Senhor Jesus de forma preciosa. Por isso Paulo fazia questão de querer mostrar para os crentes de Éfeso que era possível eles então entenderem a altura, o comprimento, a largura e a profundidade do amor de Cristo, que superava todo o entendimento. Ele chegou a dizer, eu me ponho de joelhos diante do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão, na verdade, queria dizer que Paulo estava transferindo para os crentes de Éfeso o conhecimento de que ele pretendia que todos entendessem que Deus era o Pai de toda a família no céu e na terra. E isso dava para todos eles uma garantia maravilhosa de que Deus cumpriria todas as promessas que estavam em sua palavra. O apóstolo Paulo, ele queria, na verdade, mostrar para os crentes de Éfeso que todos nós somos filhos amados de Deus. E ele tem um cuidado muito grande por seus filhos. Como pastor, tem um cuidado por suas ovelhas. Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, página 247, ela escreveu o seguinte: Cristo é a fonte da vida que satisfaz o coração do pecador. Muitos necessitam possuir de Jesus a mais clara compreensão. Precisam permitir que a luz de Cristo ilumine as mais escuras recâmaras da alma, retirando o desassossego, a fadiga, o descontentamento e trazendo alegria, vigor à mente e saúde ao corpo. Por isso é importante que as pessoas tenham Jesus no coração. Por isso que Paulo dizia para os crentes de Éfeso, vocês precisam ter Jesus no coração. O que Paulo mais salientou foi a notícia de que o amor de Cristo, ele é totalmente abrangente. Ele supera qualquer tipo de amor que as pessoas possam ter nessa terra. Muitas vezes nós vemos histórias de amor miraculosas, maravilhosas, mas nada supera a história do amor de Cristo pelos filhos caídos nessa terra. Uma vez, no exército americano, um moço foi condenado ao fuzilamento na hora do anoitecer, na hora em que o sino da igreja batia 18 horas. E a moça, a noiva, soube disso, foi falar com o comandante Cromwell. O comandante Cromwell disse, eu sinto muito, o seu noivo fez uma coisa errada. E ele foi condenado ao fuzilamento ao bater do sino das 18 horas. Sabe o que a moça fez? Subiu até a torre do campanário da igreja. O homem que tocava o sino já era um homem velho, já um pouco surdo. E ele, quando chegou 1 minuto para as 18 horas, 17h59, ele foi e puxou a corda violentamente várias vezes para que o badalo do sino batesse naquele sino gigantesco e desse o som que ia provocar o fuzilamento daquele moço.
aquela moça se agarrou no badalo do sino, e quando o homem fortemente balançava a corda, aquela moça era jogada de um lado para outro, e suas mãos, segurando o badalo, elas batiam nas paredes do sino e não deixavam produzir o som que tiraria a vida do seu noivo. O homem, então, que tocava o sino, consciente de que já havia feito o seu trabalho, abandonou a corda e se recolheu aos seus aposentos. A moça desceu daquela torre, daquele campanário, com as mãos totalmente ensanguentadas. Se dirigiu até o batalhão e perguntou para aquele comandante: comandante, o senhor não executou meu noivo, né? Ele disse: não executei porque o sino não bateu. E ela disse: sabe por que o sino não bateu? Porque eu amo tanto este homem, que eu segurei no badalo do sino. Enquanto o homem balançava a corda, eu era lançada de um lado para o outro. Aqui estão minhas mãos ensanguentadas. O comandante disse: isso é amor. Eu vou liberar o seu noivo. E perdoou aquele moço, e aquela moça o levou para casa. Ela sarou das mãos, depois ambos se casaram. Isso é uma prova de amor muito grande. Uma história bonita, mas superior a essa história é a história do amor de Cristo salvando a humanidade. Paulo dizia para os crentes de Éfeso: eu estou orando para que vocês entendam a altura, a largura, a profundidade e o comprimento do amor de Cristo, que supera todo entendimento, que supera qualquer sacrifício deste mundo. Deus nos abençoe. Possamos nos apaixonar pelo Senhor Jesus. Que possamos permitir que o Espírito Santo traga Jesus para a nossa vida. Isso vai providenciar uma consagração diferente em nossa vida. Nós nos daremos assim a Jesus e faremos a sua obra para que Ele retorne logo a essa terra. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Ó Espírito Santo glorioso, amado, põe Jesus no nosso coração. Nos dê o poder de amá-lo, de conhecê-lo. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Deus abençoe você e que a lição de hoje tenha sido preciosa para todos nós. Deus abençoe.